Olá, amigos queridos. É sempre uma grande alegria poder encontrá-los aqui em nosso canal, esse canal no YouTube de divulgação da doutrina espírita, onde possuímos várias playlists com mais diversos assuntos que colocamos às vossas disposições para compartilhar as nossas singelas reflexões. Diante dessa possibilidade de trabalho, nós sempre agradecemos a Deus pela misericórdia da reencarnação, dessa vida, desse momento, em que nos é permitido aprender e trabalhar junto com a doutrina espírita, nos facultando desse modo essa experiência e essa oportunidade de crescimento. Por isso agradecemos a Deus, aos benfeitores e guias espirituais que nos conduziram por esse caminho de luz. Hoje a nossa lição de leitura no Fonte Viva vai ser a mensagem de número 147, que tem como título Refugia-te em paz. Emmanuel nos traz de início o Evangelho de Marcos, no capítulo 6, versículo 31, em que o apóstolo aponta: havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. O convite do Mestre para que os discípulos procurem lugar à parte, a fim de repousarem a mente e o coração na prece, é cada vez mais oportuno. Todas as estradas terrestres estão cheias dos que vão e vêm, atormentados pelos interesses imediatistas, sem encontrarem tempo para a recepção de alimento espiritual. Inúmeras pessoas atravessam a senda famintas de ouro e voltam carregadas de desilusões. Outras, muitas, correm às aventuras sedentas de novidade emocional e regressam com o tédio destruidor. Nunca houve no mundo tantos templos de pedra como agora para as manifestações de religiosidade, e jamais apareceu tamanho volume de desencanto nas almas. A legislação trabalhista vem reduzindo a atividade das mãos como nunca. No entanto, em tempo algum, surgiram preocupações tão angustiosas como na atualidade. As máquinas da civilização moderna limitaram espantosamente o esforço humano. Todavia, as aflições culminam presentemente em guerras de arrasamento científico. Avançou a técnica da produção econômica em todos os setores, selecionando o algodão e o trigo, por intensificar-lhes as colheitas. Mas, para os olhos que contemplam a paisagem mundial, jamais se verificou entre os encarnados tanta escassez de pão e vestuário. Aprimoram-se as teorias sociais de solidariedade e nunca houve tanta discórdia. Como acontecia nos tempos da permanência de Jesus no apostolado, a maioria dos homens permanece no vai e vem dos caminhos entre a procura desorientada e o achado falso, entre a mocidade leviana e a velhice desiludida, entre a saúde menosprezada e a moléstia sem proveito, entre a encarnação perdida e a desencarnação em desespero. Ó, meu amigo, se adotaste efetivamente o aprendizado com o Divino Mestre, retira-te a um lugar à parte e cultiva os interesses da tua alma. É possível que não encontres o jardim exterior que facilite a meditação, nem algum pedaço de natureza física onde repouses do cansaço material. Todavia, penetra o santuário de ti mesmo. Há muitos sentimentos que te animam há séculos, imitando em teu íntimo o fluxo e o refluxo da multidão. Passam apressados de teu coração ao cérebro e voltam do cérebro ao coração,
sempre os mesmos incapacitados de acesso à luz espiritual. São os princípios fantasistas de paz e justiça, de amor e felicidade que o plano da carne te impus. Em certas circunstâncias da experiência transitória, podem ser úteis. Entretanto, não vivas exclusivamente ao lado deles. Exerceriam sobre ti o cativeiro infernal. Refugia-te no templo à parte, dentro de tua alma, porque somente aí encontrarás as verdadeiras noções da paz, da justiça, do amor e da felicidade reais a que o Senhor te destinou. A mensagem, né? Como sempre, de uma capacidade, essas almas generosas, de trazer esses pensamentos, que são abstratos muitas vezes para nós colocarmos, né? E ele faz aqui uma analogia, uma semelhança precisa de quantos que iam e vinham sem tempo para comer. Existe um provérbio persa que diz que muitas criaturas morrem de fome à frente de um banquete. E muitos somos nós, que temos um banquete de luz à nossa disposição e morremos de escassez do pão da alma, buscando apenas a matéria, as questões da matéria. E muitas vezes, né, o que nos falta é nos disciplinarmos. Se nós não temos de uma forma natural o convívio com a prece, com a leitura e com a meditação, com o estudo, se isso ainda não é em nós um modo habitual, nós precisamos nos disciplinar para termos. Porque é possível nós termos todas aquelas virtudes que desejamos quando nos propomos a realmente conquistá-las. Então é uma questão tempo. O tempo se faz pela necessidade, muitas vezes. A gente fala que não tem tempo. Aí vem uma situação na nossa vida que nos coloca lá na cama, por uma questão de saúde. Aí o tempo foi encontrado para se cuidar lá. E a pessoa não tem tempo nem para ir ao médico. Ela tem uma doença, vai ficar lá aprendendo como é que o tempo aparece na necessidade. Ou nos nossos desejos, né? Nós temos tempo, encontramos o tempo quando queremos. Então o tempo, ele passa a não se impor, e sim na nossa utilização dele também. Repare como é diferente. Então eu encontro dentro do meu dia os tempos das necessidades, o tempo para me cuidar, o tempo para cuidar das minhas relações com meus amigos, o tempo de estudo, o tempo de me olhar, de me conhecer, de parar, de sossegar, um tempo. E a gente acha que tempo é tudo aquilo que a gente usa fazendo no sentido exterior. Tudo aquilo que faz suar. Então a pessoa encontra tempo para tudo que é curso, tudo que é aula, tudo que é questão do lado de fora. Esquecido que as verdadeiras conquistas se dão de uma forma interior. Então, ele fala de tantos outros que sempre passaram correndo. São aquelas pessoas que a gente fala, está correndo, mas para quê? Para ir para onde? Muitas vezes, se nós nos pararmos assim, tipo, para, alma. Por que você está correndo tanto? Para ir aonde? Mas por quê? Qual a finalidade maior? Será que não é um vício correr por correr? De nunca ter tempo? De não saber nem o sabor de nada? De viver de uma maneira automática? Nem sei mais como cheguei, nem sei como fui, eu sei que eu estava lá. Porque eu estava num trânsito, eu estava num transporte, pensando em outra coisa, resolvendo outra, cozinhei sem saber como eu cozinhei, comi, nem sei como eu comi. Eu sei que eu fiz todas as atividades que eu tinha
do meu dia, botei lá tique, 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 né? A gente tica, faz assim, faz uma listinha e vai ticando. Fiz. Tá. E o que sobrou? Sobrou ansiedade, angústia, tédio. Não é esse o gosto que tem? Então ele vai nos falar aqui. Muitos estão correndo atrás até de uma emoção, porque dentro de si não tem nada, não tem uma emoção que justifique a vida. Estão vazios, estão num tédio destruidor. E aí não sabem também parar para buscar outro alimento. Tem um momento que a gente fala, olha, isso aqui não está funcionando. Estou adoecendo cada vez mais. Então, Emmanuel nos traz, olha, um texto atualíssimo, né? Vai ser sempre atualíssimo. Nunca houve tanto templo de pedra, é verdade. Nunca teve tanta, principalmente no Brasil, designações religiosas. Mas, ao mesmo tempo, nunca se viu tanto desespero e desencanto nas pessoas. Elas parecem uns zumbis. Elas entram numa loucura e saem em outra loucura. Há uma situação de desencanto mesmo. E depois ele fala, né, sobre a legislação vem diminuindo o trabalho com a mão, né? Nós temos hoje em dia as máquinas, né, também. A gente não trabalha o que os nossos antepassados trabalham para limpar uma roupa ou limpar uma casa. É diferente. O mesmo passar, um vestuário, são tecidos outros. As pessoas estão buscando cada vez mais vencer, né, esses trabalhos que eram fatigados. Mas, em compensação, ao mesmo tempo que esse tempo poderia ser utilizado para o que é bom, não foi. Quanto a essa área de comunicação, como foi na tecnologia, né? Nunca tivemos possibilidade de falar com o outro lado do mundo através dos celulares. Isso vai continuar progredindo a um ponto que a gente não tem nem noção de como vai ser. E, ao mesmo tempo, a gente nunca esteve tão distante do coração de um de outro. Porque esse tempo que as máquinas nos ofereceram, nós não soubemos utilizar. O tempo continua fazendo mais coisas com a gente do que a gente com ele. Então ele fala que técnica de produção econômica melhorou? Melhorou sim. É só pararmos para ver, mas nunca se viu tanta miséria entre os povos. Teorias sociais melhoraram? Sem dúvida nenhuma. Como hoje falamos em solidariedade, em fraternidade, em legislação que protegem criança, adolescente, a mulher, o idoso e tantos outros grupos sociais, etnias, ideais religiosos, enfim. Mesmo assim, nunca discordamos tanto uns dos outros. De vez de ter se transformado em pontes, em situações que iriam nos anexar a alma, maior entendimento, serviu de muro. Grupo A, grupo B, grupo C, a gente parece um bando de tribo separados. O objetivo não era esse. O objetivo é nos unir. As diferenças vão existir sempre na maneira de pensar, de gostar, de sentir. Mas não é isso que nos define. Não pode ser. O que nos define tem que ser a vontade de caminharmos juntos com Jesus. E ele fala aqui, quanto os homens permanecem no vai e vem dos caminhos entre procuras desorientadas e achados falsos. O ouro de tolo, né? A gente passa da juventude, em que era um estouvado, leviano, inconsequente, aquela juventude que quer tudo aproveitar, e entra numa velhice de desilusão, de amargor, de frustração. Por quê? Por que esses extremos do pêndulo daqueles relógios antigos? Toim, toim. A gente está vivendo entre extremos
entre uma saúde no momento que estamos bem, que é menosprezado o tempo que temos força no corpo físico para fazermos alguma coisa ao favor de nós mesmos quando atuamos na vida do outro. E entramos, muitas vezes, numa doença também, que a criatura não consegue encontrar o proveito, não consegue perceber naquela doença as lições que a vida está lhe oferecendo. Então ele vai falar entre a encarnação perdida e a desencarnação em desespero. Quando terminamos a vida, parece, né? Encarna com medo do final, é uma encarnação perdida porque não modifica, uma encarnação ainda cheia de ilusões, e desencarna de uma forma desesperada, como se nunca tivesse vivido, pedindo sempre um pouco mais de tempo. Mais um tempo, morte, mais um tempo para eu viver, mais um tempo. E entramos no círculo de encarna, desencarna, sem cessar. E nada acordando. Qual foi a finalidade de entrar no corpo físico? Qual foi a finalidade do tempo de término desse corpo físico? O que se levou dessa aula? O que viemos aqui aprender e o que aprendemos? O que mudamos na realidade? Os indianos, né, eles chamam de samsara. Esse encarna, desencarna, encarna. O hinduísmo chama isso de samsara. Um eterno vai e volta, sem se dar conta. Será que nós já nos poderíamos estar fora dessa roda de círculo vicioso, sem proveito? Por que não conseguimos ainda sair dessa roda? Porque nós não encontramos aquele momento de refletir, pararmos de pensar o que o mundo apenas está nos dando. Vamos refletir à parte, vamos encontrar um momento para os interesses da nossa alma, o alimento da alma, não apenas do corpo físico. E aí a gente fala assim, mas eu não tenho um local ideal para meditar. Se Jesus quisesse que nós tivéssemos nascido no Himalaia, teríamos nascido, né? Estaríamos lá como os monges tibetanos, lá no Himalaia, mas não. Não era mais necessário esse tipo de encarnação. Precisamos reencarnar entre grupos para aprendermos a encontrar esse lugar, esse Himalaia, ou então aquela praia. Eu consigo meditar quando eu estou na praia. Eu também acho lindo meditar dentro da água. Adoro fazer prece, sentindo meu pé na areia, com a água do mar, olhando uma floresta, uma mata, que me faz muito bem, eu sinto muito bem naquele ambiente. Mas eu não terei à minha disposição esse santuário da mata, da pedra, do mar, da montanha, da praia deserta, né? Quando se fala, da água quentinha, ou de um rio, ou do Himalaia. Eu não terei aquela musiquinha de fundo. Muitas vezes estamos aqui no estudo, trabalhando sobre um grupo que faz uma academia ali, que faz atividade física ali, fala alto, os outros apartamentos que estão em obra, músicas na casa de outros que estão em outro tipo de pensamento. E temos que encontrar, diante de todo esse foguetório, um espaço dentro de mim para eu me recolher. Se eu não criar esse espaço interno para que eu possa melhor meditar, eu vou ficar à mercê do sol e da chuva, do frio e do calor, de estar morando, estar em um lugar assim ou assado. E não pode ser dessa maneira. Eu tenho condições de criar mentalmente esse santuário interno, de criar esse processo no meu íntimo, e não mais ficar passando, correndo o dia inteiro, 24 horas, 24 horas, para todo mundo. Então, o que eu faço com as minhas 24 horas pode ser muito mais bem aproveitado do que eu já fiz, com situações que não me trouxeram nada de bom, que não me alimentaram.
Então é aquele momento que eu faço escolhas. Eu preciso, sim, flexionar os músculos, eu preciso trabalhar do meu corpo físico, mas eu preciso também de um tempo para mim. E não adianta que eu não tenha um bom botãozinho liga e desliga e fala assim, agora eu vou parar aqui e vou meditar. Eu estou aquele pensamento, e aí eu ligo, desligo e entro na meditação, na prece. Que mágica é essa? Eu não tenho essa mágica. Eu tenho que ir me acalmando. Por isso, muitas vezes, no início do estudo, nós utilizamos, falamos uma prece para nos acalmarmos, para termos condições de entrar nessa faixa, nessa vibração de pensamento. Se não é apenas mais uma lição, não preciso estar aqui, é só a gente chegar aqui e ler. Ler. Vamos ler sozinho. Mas no momento nós estamos aqui para refletir, sentir o gosto dessas mensagens que nos foram trazidas. Então, não mais essas lições que passam correndo aqui do meu cérebro. Chegam aqui, eu entendo. Vão correndo ao meu coração, depois volta para o meu cérebro, vai para o meu coração, vai para o meu cérebro, e nunca sai. O que realmente eu entendi disso? Se eu pudesse no final falar assim, tá, mas qual foi o moral da história? O que isso quis trazer? O que é encontrar esse tempo? O que é encontrar esse templo e um templo à parte para ter a verdadeira noção de felicidade? O que seria isso? Então nós vamos buscando. E podemos falar, né, para encerrar, que a prece é pela prece que muitas vezes iremos construir dentro de nós esse templo. Não mais um templo de pedra, mas um templo para pensarmos com Deus, para que possamos estar junto com mentores e guias espirituais, sermos por eles melhor influenciados, melhor ouvir essas direções. Porque já existe barulho demais em torno da gente. Mas é possível, sim, eu me direcionar para dentro de mim e me acalmar. Não é de um dia para o outro. Realmente não é. Todo dia um pouquinho. Todo dia vencendo a dificuldade daquele momento. Sem musiquinha, sem luzinha, sem cheirinho, sem... às vezes as pessoas botam um perfuminho. Nada. Nada. Nós temos que aprender ao ponto de estarmos no meio de uma multidão desarvorada. Inspirarmos, expirarmos, pararmos para sentir a nossa respiração. Só a nossa respiração. Todo dia um pouquinho. Começamos, às vezes, com 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Só a nossa respiração. Acalmando, acalmando, acalmando. É de pouquinho, é todo dia um pouquinho. Então, companheiros, encerramos o estudo, né, dessa mensagem, nos fazendo recordar aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, que é o capítulo que nos fala pedi e obtereis sobre as preces. E no finalzinho da mensagem de Santo Agostinho, lá no item 23, que fala da aventura da prece, o Espírito nos diz assim, é um caminhar. Caminhai, caminhai pelos caminhos da prece e escutarei as vozes dos anjos. Que harmonia! Não mais o ruído confuso, nem os cantos estridentes da terra. São as liras dos arcanjos, são as vozes doces e suaves dos serafins, mais leves que a brisa da manhã, quando brincam na folhagem dos vossos grandes bosques. Em que delícia havereis de caminhar! Vossas palavras não poderão definir nessa aventura que entrará por todos os poros, tão viva e refrescante
é a fonte em que se bebe quando se está orando. Doces vozes inebriantes, perfumes que a alma ouve e sente quando se lança nessas esferas desconhecidas, habitadas pela prece. Sem a mistura dos desejos carnais, todas as aspirações são divinas. Vós também, orai como Cristo, levando sua cruz ao Gólgota, ao Calvário. Levai vossa cruz e sentirei as doces emoções que passavam em sua alma, embora, carregando o madeiro infamante. Ele ia morrer, mas para viver a vida celeste, na morada de seu Pai. Santo Agostinho, 1861, em Paris, essa mensagem foi dada. Que possamos, companheiros, caminhar pelos caminhos da prece, do estudo e da meditação, pacificando todo o nosso ser, aprendendo a escolher o que melhor for, de belo, bom e saudável para os nossos espíritos imortais. Muita paz em vossas almas. Graças a Deus.